a gente escuta falar da viagem desde pequeno, sabe? E teve tantas adversidades, assim, na nossa trajetória. Teve a guerra na Ucrânia, que a gente acabava indo, né? Dava pra ir pra Polônia. Teve o 7 de outubro, e a gente acabou ficando com muitas incertezas e com uma expectativa que a gente não sabia se ia realizar. Antes de vir viajar, a minha avó me ligou no dia anterior e falou que fazia questão de falar comigo antes de ir, porque ela acha que essa viagem era muito importante para mim. A gente está aqui no aeroporto, embarcando de volta para o Rio. E uma coisa que eu pensei muito durante as reflexões que a gente teve na viagem foi que antes da gente viajar, eu senti que teve uma emoção muito grande dos pais. Minha mãe, por exemplo, se emocionou muito no aeroporto. E eu não tinha noção de quanto antes da viagem, o processo antes da gente embarcar era tão importante, tinha uma força tão grande. Faz a gente pensar um pouco mais, um pouco melhor sobre as nossas questões da nossa própria vida, entendeu? Como a gente pode ser mais humano, como a gente consegue olhar o mundo de uma maneira diferente e olhar o lado das outras pessoas, sabe? Eu não acho que eu entendia muito bem a intensidade do que era que ela estava realmente pensando, sabe? E agora, depois de tudo isso que a gente viveu, eu acho que eu penso que nem ela, sabe? Eu me emociono que nem ela, porque foi uma experiência muito diferente de tudo que eu já vivi. E eu acho que durante a viagem eu comecei a perceber que a força que essa viagem tem, a importância que essa viagem tem durante a nossa vida escolar é realmente um fechamento de um ciclo, principalmente para quem está há muito tempo no Eliezer, que escuta desde pequeno sobre essa viagem. Então eu sinto que foi a melhor forma da gente encerrar esse ciclo da vida judaica no Eliezer. A gente veio aqui falar um pouco sobre o nosso dia de hoje. Foi um dia muito cansativo, mas foi muito bom. A gente começou com o orfanato do Janusz Korczak. Ele foi uma figura importante para a Polônia na época da Segunda Guerra e até hoje ele é uma figura bem influente. A gente entrou no lugar e foi explicado que, num ato de muita coragem, ele decidiu ficar no gueto com as crianças. E ele teve a oportunidade de sair, mas ele decidiu ficar no gueto e ir para o campo. E a gente teve uma oportunidade de ir nesse lugar onde ele viveu. Depois a gente teve a oportunidade de ir no cemitério judaico, aqui de Varsóvia, que realmente é um lugar inimaginável, é enorme. E depois a gente veio aqui no Museu Judaico na Polônia, e é um museu também muito grande, e conforme a gente vai andando pela exposição, a gente conhece desde os tempos muito antigos a história do judaísmo na Polônia até a atualidade. Cześć! Hi, I'm Clara. I'm here with Julia. Hi, I'm Tali. I'm here with Tosha. E hoje a gente teve essa oportunidade de visitar Tumuar aqui na Polônia e ter essa troca de conhecimentos, tanto de como é a vida aqui, como é a escola e o movimento juvenil, e lá no Brasil. A gente achou muito interessante como que elas contam, não só da vida judaica, mas também da vida pessoal aqui, o que elas gostam de fazer. A gente também compartilhou como que é a nossa vida lá também. E acho que é muito importante porque a gente viu uma visão da juventude, né? Sim, da nossa idade, isso. Era uma pequena obra-prima de falsificação. Stengel mandou até pintar alguns canteiros, que emprestaram ao conjunto um aspecto limpo e festivo. Quando ficou tudo pronto, Stengel veio fazer a inspeção.
As janelas e portas pareciam mais reais do que se fossem verdadeiras. A 10 metros não se distinguia a face. Quando as flores, autênticas essas, davam ao cenário o aspecto risonho de uma estaçãozinha de província. Tudo estava perfeito. E, no entanto, faltava alguma coisa. A gente está agora em Treblinka, aqui na Polônia. Essa visita é pesada, assim, tipo, um lugar de dor e sofrimento, assim, para toda a comunidade judaica. Também queria falar do trabalho que a gente fez sobre o Franz Steinheil, que foi um oficial, o cara que coordenou, basicamente, o genocídio em massa de judeus aqui. É muito interessante para a gente aprender sobre essas questões, porque, assim, como o próprio estudo de história diz, aprender para não repetir. O que é mais triste que um trem? Que parte quando deve partir, que tem somente uma voz, que tem somente um caminho. Nada é mais triste que um trem. Ou talvez um burro de carga. Está preso entre duas barras e não pode olhar para o lado. Sua vida é só caminhar. E um homem? Não é triste um homem? Se vive há muito em solidão, se acha que o tempo terminou, um homem também é coisa triste. Hoje nós fomos ao campo de trabalho de Majdanek. É um campo muito preservado, então a gente vê praticamente tudo o que aconteceu, do jeito que foi. E é muito forte porque a gente vê o que os nossos antepassados passaram, o que a gente poderia estar passando. E eu só espero que as almas dos afetados, dos mortos, estejam repousando. Eu acho assim, que foi uma das experiências mais emocionantes que eu já tive na minha vida, principalmente por ser uma pessoa que estudou no Eliezer desde pequena. Eu sempre estudei a minha vida toda sobre o que foi a Shoah, mas eu acho que quando a gente chega aqui e enxerga mesmo a história dessas pessoas que infelizmente faleceram aqui ou ficaram aqui durante uma parte da vida, eu acho que é uma experiência completamente diferente. A Esther, ela nasceu em Varsóvia, morou em Varsóvia numa casa muito boa, muito bonita, com sua mãe, com seu pai e com seu irmão mais novo. Ela passou por muitos processos, da Shoah. Nunca mais vi minha mãe, nem meu irmãozinho, nem ninguém. Shah
Enquanto eu estava ontem no campo de Majdanek, eu estava abraçada com uma bandeira de Israel e eu só conseguia pensar no orgulho que eu tenho de ser judia, fazer parte do povo judeu e de como o povo judeu resistiu a tudo o que aconteceu nos campos, resistiu com força, resistiu sendo resiliente e a vontade de viver deles é o que me inspira. Não peço para que me devolvam o que perdi. Peço sim que o que me foi dado seja respeitado. Peço que meu corpo se dissolva na terra, que minha memória se alimente de árvores e flores. Que a saudade me respeite e eu viva entre as mãos do tempo, sereno e quieto. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני וקרב משיחי, אמן. A gente estuda sobre a Shoah desde sempre na escola. É uma coisa que a gente sempre se pergunta como foi possível, como a humanidade foi capaz de fazer uma coisa como essa. E aqui a gente vê de perto tudo o que aconteceu, toda a crueldade que foi cometida com o nosso povo. É muito triste a gente ver que isso aconteceu com o nosso povo, com pessoas como a gente, há 80 anos atrás, que foram nossos antepassados que passaram por isso. A gente acabou de passar por certas partes de Auschwitz, a gente viu o museu dentro e para mim é uma experiência muito dolorosa, mas importante. Principalmente eu como uma pessoa judia, eu me identifico muito, sem ser as pessoas da minha família, mas como judeus. Que a gente sempre fala na nossa viagem que é muito importante a gente lembrar, a gente não esquecer para não repetir. E assim, tem muito mais pela frente, mas é importante que a gente está aprendendo e está relembrando. Quando a gente chegou aqui em Auschwitz, eu não pensei que ia ser uma experiência tão forte quanto foi. Antes de eu vir para cá, meu pai fez uma árvore genealógica de alguns nomes que a gente tem registro, de alguns nomes que a gente tem salvo, como de bisavô e tataravô meu, tanto da minha avó quanto do meu avô, parte de pai. E tá passando aqui, vendo os sobrenomes e saber que são parte da minha família, ver no livro e saber que são pessoas que são milhões de pessoas que morreram e uma parte delas carregava o meu nome é algo forte, assim, de se pensar, de saber.
hoje a gente vai ouvir a história do avô do Rony. Aos 16 anos, ele foi o primeiro da família a ser mandado para o campo de concentração. 40 anos depois da guerra, mais 30 anos depois de saber que os irmãos estavam vivos, que ele conseguiu reencontrar os irmãos. Nós deixamos Cracóvia, viajamos a Zakopane. Acho que a escola preparou uma surpresa para vocês, neve, durante o dia. Oi gente, tudo bem? A gente agora está na Eslováquia, já saímos da Polônia e estamos chegando na Hungria e vai ser uma nova etapa dessa viagem, porque enquanto na Polônia a gente focou mais na história antes da Shoah e durante a Shoah e tivemos vários momentos super emocionantes, mas conseguimos também balancear com momentos de lazer. Estamos indo agora para uma parte que fala mais sobre o início do sionismo, que tem os nomes como Theodor Herzl e o Max Nordau muito importantes e principais, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais da história deles e conhecer a vida judaica que está muito forte na Hungria também. Oi gente, então, a gente chegou aqui em Budapeste, fomos muito bem recebidos. A gente foi no Kabbalat Shabbat da sinagoga Sim Shalom aqui e foi muito emocionante, porque tinha muita música, muita reza e é uma rabina, né, então foi uma experiência diferente. E ela estava traduzindo pra gente poder entender o que ela estava falando. E também eu tinha feito Bat Mitzvah, mas eu não tinha feito a reza do Talid. Então eu pedi pra ela fazer ali e ela fez, foi muito emocionante. Aqui tem uma homenagem no Rio Danúbio, feita para os judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Nesse período, os nazistas fuzilaram um grupo de judeus.
Hoje a gente veio aqui na escola judaica de Budapeste, Lauder Yavne. A gente pôde conhecer um pouco da escola e ter uma interação com os alunos daqui. Eles apresentaram primeiro um pouco da escola, infraestrutura, e depois a gente teve um tempo para falar com eles. A gente perguntou um pouco sobre o país, conheceu eles, um pouco da escola, da metodologia, e depois a gente teve um tempo para realmente conhecer alguns deles, que a gente foi dividido em grupos. E então a gente falou um pouco das nossas experiências aqui, um pouco do Brasil, aí eles também. E a partir disso a gente pôde conhecer um pouco de como é a vida judaica, principalmente da nossa cidade, aqui em Budapeste. Bom, até o ano passado eu estava estudando numa escola não judaica e eu sempre tive essa experiência, né, de ser o único judeu da turma, de não me sentir muito incluso em certas atividades. Vim para Eliezer. Assim que cheguei aqui já fui recepcionado com essa experiência muito incrível, essa experiência que para mim especificamente tem um valor muito especial, porque eu tive convivência direta com o sobrevivente do Holocausto, que foi meu avô. Passar por isso aqui junto com minha turma, muito agradecido pela experiência que eu estou vivendo aqui. Vou começar explicando um pouco para quem não sabe. O Max Nordau ele foi um médico, escritor, crítico social e um dos principais líderes do movimento sionista no final do século XIX e no início do século XX. Hoje é o penúltimo dia da nossa viagem do Eliezer pela Vida. A gente está aqui fazendo um passeio pelo Rio Danúbio. Muitas das nossas famílias vieram daqui, então é muito incrível poder finalmente ver isso de perto e realmente ver como abrange uma coisa muito maior do que a gente realmente raciocina quando a gente pensa sobre o assunto. Acho que o que essa viagem trouxe pra gente é o grande aprendizado do que é essa fonte que criou a Shoah, né? E como esse pensamento, que não é só o pensamento nazista, mas qualquer pensamento que exclua e anule a vida de alguém ou o ser de alguém, ele está presente na sociedade, ele esteve presente, ele continua presente de alguma forma. E como que é nosso papel, ou pelo menos o meu papel, de visitar isso dentro de mim, de rever isso dentro de mim, e como que eu consigo, de certa forma, não perpetuar o ódio. Como que a gente tem que fazer um trabalho interno cada vez maior de inclusão e de amor. Quando a gente chegou aqui, a gente foi nos campos, eu vi a forma que isso me afetou, eu vi como eu fiquei tocado por tudo, e lá eu também vi a força que foi a resistência judaica sobre os nazistas. Quando eles fizeram a solução final, que era para exterminar com a vida judaica, muitos judeus acabaram morrendo, mas os que estão vivos são legados à nossa resistência. Mesmo até os que estão mortos, por a gente conhecer o nome deles, a história deles, fotos dele, acho que é uma forma de manter a vida deles viva até os dias de hoje. Eu acho que quando eu percebi essa forma, essa resistência, essa força, foi algo que me mostrou a importância dessa viagem que foi para mim e que é para o futuro das gerações judaicas. Essa viagem foi muito especial para mim, porque marcou uma geração, a gente chegou a conhecer a nossa própria história judaica, foi algo muito bonito, muito realizador, muito sentimental.
realmente foi uma viagem inesquecível que eu vou guardar pro resto de toda a minha vida. Foi um período muito reflexivo na minha vida. Eu senti que eu virei uma nova pessoa. Existia eu antes e depois da viagem. A gente cresce muito, a gente se transforma muito ao longo desse período. E eu fui muito grata por tudo que eu vivi aqui. Eu queria falar um pouco sobre a minha relação com o judaísmo, que eu acho que eu criei nessa viagem, porque antigamente eu não estudava numa escola judaica e eu não queria, eu tinha meio que uma rejeição, eu não queria entrar no Eliezer, eu não queria fazer bat, e minha mãe sempre quis me aproximar a isso, e depois que eu entrei no Eliezer eu acho que eu entendi muito mais sobre a minha identidade, muito mais sobre o judaísmo em geral, e depois dessa viagem foi um momento que eu fiquei com muito orgulho da comunidade, enfim, e acho que foi muito importante para mim essa viagem para fortificar a minha identidade como judia. É uma viagem que marca muito, que mexe muito e que tem o potencial de mudar totalmente o jeito que você pensa. Eu queria agradecer a toda a equipe da viagem e dizer que foi incrível. Posso recomeçar? Desculpa. Eu falo, oi, gente. Tá? O que tu vai fazer? Não, vou dar só um chute. É só na boca, na boca. Tá uma bosta. Que bosta. Não ficou legal não. Eu tenho que refazer isso. Bruninho, me ajuda. De viagem. Praticamente todos assinaram. Ok. Quem foi a que contou que eu praticamente falei 36 vezes praticamente? Pessoal, vocês ganharam. Agora já todo mundo pode viajar porque já sabem outro idioma. Tá? Praticamente vocês sabem espanhol.